Para quem não me conhece, eu sou pastor ali da sede da Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro. Atuo lá como pastor e também como líder de adoração da igreja, parte de artes. É um trabalho, um povo difícil, rapaz, um povo complicado, brincadeira, um povo bonito, um povo abençoado, é um prazer liderá-los. E eu já sou líder lá há praticamente 15 anos, né, dessa turma, e até quando o Senhor permitir que isso aconteça. Queria nessa noite compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você fala, por que está falando com tanta certeza? Porque Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, ela é mais poderosa que qualquer persuasão de um psicólogo, psiquiatra. É a palavra de Deus. Tem coisas que nunca ninguém vai te convencer. Quem vai te convencer é a palavra, por causa do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, Deus vai mudar a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem gosta de comer um bom churrasco aqui com aquela gordura gostosa, levanta a mão aí. Aleluia. Quem gosta de ir no cinema aqui? Benção, né, irmão? Viajar. Profetizo que você vai para Dubai, Disney, e vai visitar os ribeirinhos lá da Amazonas também. E o projeto da África, a igreja vai, né? É a igreja que vai ou só o pastor que vai? Só o pastor, mas a igreja também, ele vai, a igreja vai. Quem gosta de comer pinhão? Não sei nem o que é. É uma comida típica daqui, é isso? É boa? Eu lembrei de pinha. Tem nada a ver não, né? Eu nasci em Belém, na terra onde Jesus nasceu. E fui criado no Mato Grosso, em Alta Floresta. Depois voltei a Belém, depois fui para o Rio de Janeiro. Então eu sou um nômade. Então, existem as comidas típicas de cada lugar. Esse pinhão é uma comida muito boa daqui, não é isso? Todo mundo gosta, é isso? E já vi que não é tudo isso aí não. Quem gosta de comer uma comida japonesa, um sushizinho assim, teriyaki ali, gostoso, é bom, né? Pois é. Eu estou falando só de coisa boa, né, irmão? E isso mexeu com a parte boa do teu coração. Liberou serotonina, né? Você está feliz por pensar numa comida boa, numa viagem, num cinema, estar com quem você ama. Porque nós somos condicionados a isso. Boas comidas, bons lugares, estaremos alegres. Desde criança, se você pegar uma criança de 3 anos e tirar o pirulito da boca dela, com muita hostilidade ela vai chorar, porque vai dar um sinal para o cérebro dela. Augusto Cury desenvolveu uma teoria que é o RAM, registro automático da memória. Tudo na sua vida está associado a algo. Você sente um cheiro, o pink, você vai ver aqui, você vai lembrar de alguma coisa. Você sente, você ouve uma música, você vai lembrar de alguma coisa. Você come uma comida, você vai lembrar de alguma coisa. Todos nós somos assim, fazendo associação com a nossa historicidade de vida, seja de traumas, seja de coisas boas, seja de momentos felizes, está tudo no HD da tua cabeça. Mas se eu disser para você nessa noite, que daqui a uma semana, você vai passar por uma grande tribulação, não está com a mesma empolgação do pinhão, nem do churrasco, nem da viagem para Disney. Sabe por quê? Porque já deu uma mensagem para o teu cérebro: vou sofrer, vou passar por dificuldades. Pois é, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 2, Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem está com a Bíblia de papel aí, levanta a mão. A Bíblia. Tem pouca gente, né? Mas não quer dizer nada também, tá? Eu sou mais crente, mas é legal também, né? É uma bênção, né? Ó, eu estava saindo do hotel, tem um lado bom também. Aí eu acho que estava tendo uma festa lá, e o segurança me viu com a Bíblia, né? Porque a gente às vezes não tem hábito de andar mais com a Bíblia, tá? A Bíblia está no celular e
tecnologia, tudo certo, não estou condenando isso não. Aí ele passou e falou assim, tá aí um evento que eu queria estar participando agora. O que ele quis dizer? Eu estou trabalhando aqui, mas eu queria estar indo para a igreja. Então é muito bom, né? A palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 2, quem achou, diga amém? Amém. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande o quê? Alegria, na minha versão diz alegria, o fato de passarem por várias provações. Mas como é isso, irmão? Eu só tenho alegria se eu comer uma comida boa. Mas como é que eu vou ter alegria de passar por provações? Continuando, sabendo que a provação da fé que vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, faça uma pós-graduação e você vai ter muita sabedoria. É isso que diz? Não. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhes será concedida. Agora vá para o versículo 12, por favor. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Irmãos, talvez possa ser que você vai passar por algumas provações, sim, mas o que o Tiago está nos levando a refletir é justamente ir na contramão de tudo que a nossa mente está fazendo uma leitura. Se eu tenho coisas boas, se eu como uma comida gostosa, se eu vou para uma viagem legal, a minha mente vai estar feliz. Mas ele está dizendo, vocês têm que estar felizes quando passar por provações. E ele explica o porquê. Mas a guisa de introdução, eu quero fazer uma diferença de provação e tentação. Deus prova, o diabo tenta. Você nunca pode dizer, Deus está me tentando. Não. Quem tenta é o diabo. Por isso que na Bíblia, dentre as nomenclaturas do diabo, está o tentador. Ele tentou Jesus no deserto. Deus nos prova. Então ele está dizendo aqui, você tem que desenvolver uma alegria no teu coração, quando você estiver passando por dificuldades. Quer ver um exemplo? Cadê os irmãos aqui, e as irmãs, os marombeiros, que gostam de malhar? Levanta a mão. Vocês já viu que facilmente eu carrego 300 no supino. O que faz o músculo crescer, irmão? É a dificuldade, não é a facilidade. Haverão momentos, sim, que nas provações Deus vai permitir as dificuldades para te fazer crescer. Então a primeira coisa que eu aprendo hoje, entenda que as dificuldades não são para te destruir, são para te fazer crescer. É por isso que Tiago está falando, você tem que estar alegre quando você passar por provações, porque essa provação ela tem um ciclo. Quem aqui já orou dizendo assim, Deus me dá paciência, que você não tem paciência? Levanta a mão aí. Sabe o que Deus fez? Colocou uma pessoa chata do teu lado. É sério, irmão. Porque você vai ser testado para ser provado, para ser aprovado. E é uma verdade, irmão. Às vezes a gente não sabe, não tem noção do que a gente está pedindo. Olha o que a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate, uma porta se abre. Ela diz, todo que pede recebe, mas não pede, não recebe o que pediu, recebe o que precisa. Você está precisando de paciência, você é muito nervoso. Aqui em Curitiba não acontece, mas no Rio, os motociclistas, eles acham que são dono da rua. Aqui acontece de ficar passando no meio? Não acontece, eu tenho certeza que não. E você tem que ter paciência, às vezes no trânsito. Tem irmão que é uma benção na igreja, mas no trânsito, não é nem o diabo que entra nele, ele que entra no diabo. O diabo tem medo dele. E quando nós estamos sendo provados,
É Deus nos colocando algumas situações difíceis, resistentes, para criar músculo em você, casca grossa. Pergunta para os atletas da Copa do Mundo, o preparo que eles tiveram para representar a sua seleção. Não é fácil não, irmão. Então nós temos que entender uma coisa, que na nossa vida, na nossa família, no ministério, na tua empresa, nos teus negócios, vão aparecer dificuldades sim, mas não para te destruir, para te levar para um próximo nível. Hoje a igreja completa 1 ano, eu tenho certeza que essa imagem aqui traz muitas alegrias ao pastor Felipe Freitas, mas eu também tenho certeza que quando ele chegou aqui, ele passou por muitas dificuldades, e essas dificuldades foram habilitando ele para uma nova fase. Assim como na sua vida, as dificuldades sempre vão existir, irmãos. Acabou a dificuldade. Quem aqui não quer ter nenhum problema na vida aqui? Levanta a mão. Eu vou orar para Deus te levar para a glória. Lá não tem. Aí, meu irmão, vai cumprir a promessa. O irmão levantou a mão da câmera. Não ouve ele não, Deus. Porque enquanto estivermos aqui, você vai ter, eu tenho um problema financeiro. Aí hoje você não tem mais um problema financeiro, mas você tem um problema familiar. Mas já resolveu o problema familiar, mas tem uma doença que apareceu, não sei onde, que o médico deu um diagnóstico que você não esperava. Acontece, é o dia mau, vem. Você acha o quê? A vida com Jesus, só vitória. Não é verdade, irmão. Tem o dia da dificuldade, tem o dia da derrota, tem um dia que não vai bem. E o que o Tiago está dizendo é que vocês precisam ter alegria, sabe por quê? Porque a alegria não contempla o presente, ela vê o futuro. Deus já viu o que vai ser a atitude de Curitiba daqui a 5 anos. Então vocês, no meio da dificuldade, vocês não podem achar, Deus me abandonou, as promessas não estão se cumprindo, o diabo está furioso. Ele está furioso, ele vai estar sempre furioso, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você já viu o futuro, e você tem que se alegrar, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. É igual um GPS, você liga o GPS, você vai por uma estrada, ele vai dizer, a tantos quilômetros teve um acidente, então pega uma outra rota. Assim Deus faz na nossa vida, nós temos que estar ligados nele, porque ele vai nos sinalizando. As dificuldades vão vir, daqui a 5 anos, talvez se você soubesse as dificuldades que você vai enfrentar, você desistiria. Não quero não. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então a primeira coisa que eu destaco aqui, as dificuldades e as provações, elas só têm um destino, te levar para a aprovação. Você está numa prova para ser aprovado. Tem muita coisa que Deus só está te testando. Deixa eu ver se ele está bom para ir para o próximo nível. Aí você esperneia, faz besteira, aí diz, não posso levar ele para o próximo nível. Ele está achando que a dificuldade era para destruir, ele está achando que a dificuldade era o diabo, não era ele, foi eu que enviei essa dificuldade. Lembra daquele homem que estava ferido no meio do caminho? O sacerdote passou, foi para o outro lado da rua, o levita não deu nenhuma moral, aí vem quem? O samaritano cuidou dele. A bênção estava no meio do caminho, mas eles acharam que era perda de tempo. Eu estou atrasado para o culto, eu tenho que preparar o sermão, eu tenho que ensaiar o louvor, mas eles tinham que ter parado. Você entende, irmão, que muitas vezes nós temos abortado o melhor de Deus na nossa vida, e o melhor de Deus é a dificuldade, o melhor de Deus é a aprovação. A gente não quer, a gente quer comida boa, a gente quer viajar, e tudo isso é muito bom. Isaías 1,19, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Tem alegria, tem provisão de Deus para a sua vida, sim, mas as provações, elas não são para te destruir, elas são para te levar para um próximo nível. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, e eu compartilho com a igreja linda de Atitude Curitiba, que está crescendo e vai crescer muito mais. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Quem quer banana, vai no pé de banana.
vai na fonte. Quem quer manga, vai na mangueira. Quem quer uva, vai aonde? Na videira. Você ia falar uveira. Eu li seu pensamento. Você vai na fonte. Sabedoria na palavra de Deus. A sabedoria vai te livrar de muita furada, de portas que era para você não entrar e você está insistindo. Você está tentando arrombar essa porta e Deus está fechando ela, porque Ele te ama. Sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É ver o que ninguém vê e não ouvir o que todo mundo ouve. Como assim? Explico para você. Davi, quando viu o gigante, todos estavam vendo o quê? Um gigante. Sabe o que Davi viu? Um incircunciso. Irmão, isso aqui é profundo, tá? Todo mundo estava vendo um gigante. Tremia as pernas. Meu Deus, esse gigante. A gente não encontra. Davi, vocês estão com medo de quê? Isso não é um gigante. Isso é um incircunciso. Eu explico para você. O judeu, ao 8º dia de nascido, ele tinha que cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Ao 8º dia. Aquilo ali, a palavra circuncisão significa corte. Então o corte, resumo da história, quem tinha aliança tinha um corte, quem não tinha um corte não tinha aliança. Então era o circuncidado e o incircunciso, quem tinha aliança com Deus e o que não tinha aliança com Deus. Quando o povo de Israel viu o filisteu, viram o gigante. Davi olhou e falou assim: quem é esse que não tem aliança com Deus para desafiar quem tem aliança com Deus? Como é que é essa história? Sabedoria. A sabedoria te faz olhar para um lugar como esse, quando não tinha ninguém, e ver uma multidão. Sabedoria. E a fonte da sabedoria não é você, eu vou estudar filosofia, eu vou para a faculdade. Tudo isso é muito bom, não estou fazendo apologia você não estudar, você tem que estudar e se preparar sempre. Mas sabedoria vem da palavra de Deus e do Senhor, o Espírito Santo que vai te dar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem que ele está dizendo? A Deus. A sabedoria te livra de muitas brigas. As palavras brandas desviam o furor, mas as duras suscitam a ira. Eu já fui para reuniões e gabinetes muito tensos, que a pessoa estava, meu irmão, ela estava vindo para me matar. Dá uma palavra de amor, quebra a pessoa. Não estou dizendo que sempre vai dar certo, às vezes a gente também quer matar a pessoa, mas acontece. Sabedoria. Então Davi olhou para aquele gigante e viu um incircunciso. Tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que ele estava dizendo: tu vens a mim com elementos naturais, eu vou contra ti com elementos sobrenaturais. Para ver isso, só na sabedoria, irmão. E não ouviu o que todo mundo está ouvindo. Eles estavam sendo intimidados pelo ouvido. Quem é que vai me enfrentar aqui? Aí todo mundo, quem é que é louco de enfrentar um gigante desse? Vocês vão ouvir ou não vão ouvir? E o diabo, ele trabalha na intimidação. Ele não precisa nem te destruir, só basta te intimidar. Aí você freia ministério, aí você não consegue se mover, porque a vida do cristão, ela é movida pela fé. Tem gente que acha que fé é o quê? Pensamento positivo. Vai dar certo, 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 vai lá, pastor Freitas, vai dar certo. Isso não é fé, isso é mandiga. Eu vou explicar para você o que é fé. Fé é você se mover, correr em direção daquilo que Deus já disse que vai dar certo. É movimento, é movimento. Se Deus já disse que vai expandir esse lugar, você vai abrir uma célula. Se Deus disse que vai multiplicar esse lugar, você vai abrir a sua boca e vai falar que para todo mundo que esse lugar é cheio de amor. Você vai se movimentar, isso é fé. E a fé também está ligada à sabedoria. Eu tenho certeza que essa igreja vai para um outro patamar. Você pode dar um glória a Deus? Essa igreja vai crescer de uma forma extraordinária. Eu posso ouvir um amém? Mas para isso, a terceira, e aqui eu já encerro.
Versículo 12. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Vamos fazer um exercício aqui? Quando eu disser bem-aventurado, você levanta as duas mãos e dá um grito aí de alegria. Vamos lá. Bem-aventurado. Vou dar mais uma chance. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Aí receba do alto dos céus sobre a sua vida, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Terceira e última coisa que eu aprendo: diante dessa dificuldade, não desista. Tem recompensa dos céus sobre a sua vida. O vencedor não é o que tem o QI alto não, irmão. É o que tem capacidade de resistência. Às vezes o cara é muito bom, mas na primeira pancada ele desiste, é fraco. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Está difícil, Deus está falando, resista. Se apegue em Deus. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o Senhor que segura a nossa onda. Mas não desista. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista dos projetos que Deus colocou no teu coração. Não desista da sua família. Não desista do ministério. Não desista. Vá até o fim. E eu não estou dizendo para você ser intransigente, para você dar murro em ponta de faca. Eu estou falando você resistir àquilo que Deus já disse que é para você. Bem-aventurado. Existem conquistas na sua vida que só vão acontecer se você resistir ao tempo. É assim, irmãos. É o tempo que vai mostrar. É a tua resistência. E depois de você ter sido aprovado, você vai receber recompensas dos céus. Aí você vai entender que todo o processo valeu a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir esse nosso Deus. Você quer ver um exemplo? A vida não é tão justa não. Às vezes a gente não vê justiça nessa terra. Há 4 meses atrás eu perdi a minha mãe, nova, 63 anos. E a minha irmã falou uma coisa muito forte para o meu coração, que a gente ainda está em luto. Se eu ver uma foto dela eu choro, a gente está recente. E ela disse assim, para a gente talvez a vida não foi justa com a nossa mãe. Mas a gente não pode esperar justiça nessa terra. Talvez ela foi encontrar com o sol da justiça, Jesus. Porque às vezes não é justo. Na sua cabeça e na minha cabeça nunca vai ser justo. Perdoe-me falar nesse termo, tá, irmãos? Uma criança de 1 ano ser estuprada e morta por um assassino. A vida não foi justa com ela. Aos seus olhos. Mas Deus contempla todas as coisas. Deus vê tudo. E tem coisas que a gente nunca vai entender. Nunca, tá? Nunca. Só lá na glória. Aleluia. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? É necessário você nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Sabe o que ele estava dizendo para ele também? Você precisa perseverar. Porque a maior recompensa na vida de um homem não são os bens materiais. É o passaporte para a vida eterna. Nós cantamos aqui, o que adianta? É muito bom, irmãos. Deus vai te dar estabilidade. Deus vai dar muito dinheiro aqui para essa igreja. Eu vou repetir, tá? Porque isso aqui é espiritual. Deus vai dar muito dinheiro. Eu vou ficar rico, aleluia, glória a Deus. Mas toda riqueza vem com missão. Deus vai te dar muito dinheiro para você injetar na obra de Deus. Para você abrir igreja por todo esse mundo, porque Jesus está voltando, irmãos. A gente não pode brincar de crente. Legal, igreja, bacana, que louvor legal, depois a gente sai daqui para o culto, vai comer uma pizza. É legal, tudo isso é muito bom, mas tudo isso um dia vai passar.
E um dia nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. E nós precisamos divulgar a verdadeira essência do Evangelho. Jesus Cristo que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, que derramou o seu sangue para nos salvar, que nos purifica de todo pecado, que ama o pecador e odeia o pecado. Esse é o Evangelho. Mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. E eu creio que nesse auditório Deus está mudando a vida de muita gente. Deus está mudando o teu coração. Deus está mudando o teu entendimento. Você vai passar o segundo ano dessa igreja. Vai ser um ano de muita bênção, de boas notícias. Eu vou profetizar. Vocês vão receber muitas boas notícias. Essa semana ainda, quem crê e recebe, Deus vai trazer boas notícias para você. Boas notícias. Aí você vai fazer o quê? Você vai glorificar a Deus. Se Deus te der uma bênção financeira, além do seu dízimo, você vai dar uma oferta. Estou falando isso com muito amor e tranquilidade. O momento da oferta até passou. E se isso te fere, é porque Deus está te confrontando, porque você é muquirana. Toda pessoa que não gosta de ouvir de dinheiro, ela tem um rei na sua vida, que se chama Mamon. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. E quando ele fala do segundo Senhor, ele não está falando nem do diabo, ele está falando de Mamon. Porque quem é generoso, entrega. Quem é generoso, oferta. Deus vai te colocar em alguns lugares, vou profetizar, Deus vai te colocar em alguns lugares para você influenciar essas pessoas para o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Deus vai te dar recursos para você ser cura na vida de muita gente. Eu posso ouvir um amém? Mas não desista. Entenda que as dificuldades e as provações não são para te destruir, são para te levar para o próximo nível. Se falta sabedoria, peça ao dono da sabedoria que ele vai te dar sem falta. E terceiro, não desista. Deus tem recompensa para aqueles que perseveram e vão até o fim. Feche teus olhos no nome de Jesus. Queria fazer 2 orações nessa noite. A primeira é para você que chegou aqui nessa noite e de repente não conhece o dono da sabedoria. Como assim o dono da sabedoria? É o cara que manda, irmão. Ele que resolve tudo. Como é que é isso? Eu preciso pagar uma quantia, eu preciso pagar uma penitência? Não. Você só precisa abrir o seu coração e dizer: governa a minha vida. Porque do jeito que eu estou governando, eu só estou entrando em furada. Se hoje você quer que o dono da sabedoria governe a sua vida, você vai fazer uma oração comigo em silêncio. Você não precisa falar, pode orar no seu coração. Você vai dizer assim: Jesus Cristo, eu abro o meu coração para Ti, governa a minha vida, pelo amor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, dizendo para o dono da sabedoria governar a sua vida, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Há alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Levante bem alto a sua mão. Há alguém entre nós? Se de repente você está afastado dos caminhos de Jesus, mas hoje você quer voltar, há alguém entre nós? Levanta bem alto a sua mão. Eu não estou aqui oferecendo para você nenhum produto. Estou falando para você que o dono da sabedoria, Jesus Cristo, quer governar a sua vida. Há alguém entre nós? Eu vou insistir, porque Deus quer mudar a tua vida. Se você hoje deseja viver uma vida diferente, uma vida para Cristo Jesus, não resista ao Espírito Santo. Se você hoje quer mudar de vida, eu quero viver uma vida para Jesus. Não vou precisar nem pedir para você fazer novamente uma oração. Só levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. A igreja está de cabeça baixa, ninguém está vendo. Você pode levantar as suas mãos. Se todos estão salvos, amém, glória a Deus. A segunda oração que eu quero fazer nessa noite é para você que quer viver um novo ciclo na sua vida, mas que
por muitas vezes achou que estava tudo embaraçado, e essa palavra ela veio trazer clareza ao teu coração, e você descobriu que essas provações são para te levar para um próximo nível. Então eu quero te desafiar nessa noite a você ficar em pé no seu lugar. Toda a igreja, por favor, fique em pé no seu lugar, e você vai fazer um clamor a Deus. Deus vai te levar para um próximo nível. Posso ouvir um amém? Deus quer mudar a história da tua vida, da tua família e do teu ministério. Mas para isso você precisa de sabedoria. Você precisa de persistir. E a gente não faz isso na nossa força. A gente faz isso na força do Espírito Santo de Deus. Então a oração que a gente vai fazer nessa noite é pedir um batismo do Espírito Santo sobre a nossa vida, que vai dar amor, resistência, para que você possa enfrentar os dias maus, para que você possa passar por essa provação com alegria, com sabedoria, e acima de tudo, vivendo as promessas de Deus na sua vida. Levante as suas duas mãos bem alto e comece a orar ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Comece a orar, ore ao Senhor, ore. Dependemos de Ti, Espírito Santo, dependemos da Tua presença. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Vamos dizer: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, que Ele vai fazer? Deus vai me fazer andar sobre as águas. Levante suas mãos e diga: rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus está te provando para te levar para um próximo nível. Você crê nisso? Declare: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer. O Espírito Santo está aqui, Ele está agindo. Oh, declare: as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de Ti. Cante: minhas provações não são maiores que o meu Deus. Sobre a tua vida, levante as suas mãos e diga: Deus vai me fazer andar por sobre as... Cante! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sol. Você vai crescer, creia. Vou lutar
suas mãos levantadas. Receba dos céus. Pai, nós pedimos a bênção sobre essa igreja. O Senhor é o dono da igreja. Abençoa, Deus, a vida do pastor Felipe Freitas, a pastora da Camila. Usa a vida dele, Senhor, com unção e glória e resistência no Espírito Santo. Senhor, essa igreja tem crescido, tem vivido sobrenatural, e nós profetizamos que esse próximo ano será um ano de aceleração espiritual, e que o Senhor vai surpreender os teus filhos com unção, poder e glória. Que as dificuldades não serão para destruir, serão para fazer crescer. Que eles serão 100%, Senhor, orientados na sabedoria do Espírito, oh Deus, e que eles perseverem para receber a recompensa que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja tem vibrado, Deus, e vivido na unção do Espírito Santo, e nós cremos na vitória do povo de Deus. Nós profetizamos cura, nós profetizamos ventres que darão à luz aquilo que o médico disse que não tem mais jeito. A última palavra vem de Deus na nossa vida. Estabelece a cura, Deus, estabelece a reconciliação, a restauração, a salvação e a libertação, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda bem forte a Jesus.